Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. INAU, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. Olá, bom dia! No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o médico cirurgião plástico Cássius Romanelli Moreira. Nós vamos falar sobre o tema cirurgia plástica com segurança. Um tema atual e bastante discutido em toda a mídia. O programa Alô Doutor começa agora. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vaccine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vaccine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, o SBT em Minas, para toda a região centro-oeste. 1,5 milhão de telespectadores em 61 cidades da nossa região. O programa que está na sua 11ª temporada e que é uma referência nas discussões da saúde em toda a nossa região. Hoje vamos conversar com o médico cirurgião plástico Cássius Romanelli Moreira. Ele que vem da querida Bom Despacho e é, juntamente com o doutor Renato, o diretor clínico do Hospital Dia Visuale nesta querida cidade. Doutor Cássius, o nosso muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui novamente no Alô Doutor, falando para toda a nossa região. Bom dia, Davi, bom dia, telespectadores. É um prazer para a gente novamente estar aqui para elucidar algumas dúvidas sobre a cirurgia plástica, que é a nossa paixão. Muito bem. E eu acho que ganhou realmente uma grande proporção, ultimamente, né? Essa questão da segurança na cirurgia plástica pelos casos que aconteceram, né, doutor Cássio? O que você tem visto hoje entre as práticas que geram suspeitas na cirurgia plástica no Brasil, na medicina no Brasil? Isso é muito importante, Davi. A gente fica muito atento a esse problema. A cirurgia plástica, a estética em geral, ela ficou muito em evidência nos últimos anos, então as pessoas buscam mais a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos. Isso gera um certo aporte de mais profissionais nessa área, né? Então as pessoas vão querer trabalhar nessa área. E a gente tem que ter em mente
que a formação desses profissionais é muito importante. Então, às vezes, na busca estritamente financeira, algumas pessoas, alguns médicos, alguns não médicos também, vão procurar esses procedimentos sem ter uma formação específica para isso. Isso que a gente tem que evitar. E tem aumentado muito a participação de outros profissionais na cirurgia plástica que não são cirurgiões plásticos? Sim, com certeza. Então, a gente vê muita profissional, mesmo médico, que atua no borderline da plástica. Então, vamos pegar uns procedimentos menos agressivos ou menores, e a gente vê até procedimentos específicos de plástica mesmo sendo feitos por profissionais não especializados. Eu gostaria que você destacasse para a gente a questão dos preenchimentos, né? Surgiram muitas matérias e comentários em toda a mídia a respeito do preenchimento e algumas situações que não deram certo esse preenchimento, né? Como você gostaria de ponderar isso? É um fato que o próprio CRM ele vem batendo em cima há muitos anos. Os preenchimentos de subcutâneo, preenchimentos de defeitos da face, a gente tem feito com metacril, polimetilmetacrilato, ácido hialurônico, entre outros preenchimentos, mas são preenchimentos menores, preenchimentos de volumes menores, né? Preenchimentos por exemplo, de glúteos, que necessita de volumes maiores, não são indicados esses materiais, né? São materiais sintéticos? São materiais sintéticos. Porque existe um limite que pode ser aplicado? Sim. A própria ciência desse material exige que seja mais superficial esse preenchimento e em volumes menores, porque o organismo ele vai ter que proteger, vai criar uma camada protetora, uma camada de defesa em volta desse preenchimento. E quando ele é feito em volumes maiores, esse material fica livre dentro do organismo, com possibilidade de migração, com possibilidade de infecção, né? E o que aconteceu nesse caso especificamente do médico, né, que foi até preso, né? O que aconteceu nesse caso? Especificamente nesse caso, a gente não tem assim, muito os detalhes, né? Mas, aparentemente, foi pelo volume injetado também, então facilita muito a embolia, ou seja... A paciente foi a óbito. Foi a óbito. Então, partículas desse metacril entraram na circulação e obstruíram as artérias pulmonares. Foi aplicada em maior dose? Poderia acontecer em casos com implantes menores, mas no caso dele facilita muito a embolia. Tá. O que se usa nos preenchimentos de glúteo, por exemplo? Basicamente a gordura? Preenchimentos de maior porte, glúteos ou outro lugar que a gente queira que necessite um volume maior, normalmente o enxerto de células adiposas, de células de gordura, né? Ou próteses, né? Que são específicas para isso. Específicas para isso. Muito bem. Eu gostaria que você falasse também das indicações de preenchimento, doutor Cássius, os tipos, né? Quais são esses tipos? Como a gente estava falando, então, preenchimentos de menor volume, nós vamos fazer ou com materiais sintéticos, o PMMA, que é o metacril, ácido hialurônico, tem alguns outros também, mas principalmente esses dois. Enxertos de gordura, que a gente vai fazer principalmente em face, sulcos da face, rugas mais profundas, preenchimentos de lábio, né? Então, isso são indicações melhores para os preenchimentos sintéticos e mesmo com o preenchimento de gordura também pode ser feito nessas regiões. Muito bem. É justamente isso que eu queria, né, até ratificar essa questão, porque muito se fala sobre os preenchimentos, né? E aonde se pode fazer o preenchimento? Sim. Teoricamente, a gente pode fazer o preenchimento em qualquer parte do organismo, né? Então, existem defeitos congênitos ou defeitos traumáticos que a gente pode utilizar de preenchimentos também.
é utilizado muito, inicialmente foi utilizado muito preenchimento para pacientes com AIDS, que eles tinham muita perda de gordura na face. Era uma coisa muito específica do paciente com AIDS, eles perdiam volume de face, então a gente fazia o preenchimento para dar uma qualidade de vida, para não ser tão taxativo a imagem do doente de AIDS. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a questão das próteses. A segurança nas próteses de silicone passa por onde, doutor Cassius? As próteses, hoje em dia, houve uma melhora muito grande na vigilância dessas próteses. Até algum tempo atrás, a gente importava-se as próteses e não tinha tanta garantia dessas próteses. Hoje em dia, você tem a vigilância sanitária, tem uma conduta Ela controla mais... essas próteses que chegam às clínicas? Sim, a vigilância sanitária hoje, todo material importado, toda prótese importada, ela em cada lote, eles vão separar algumas para fazer a vistoria. Então, só nas importadas e nas nacionais? Nacionais também. Então, hoje você tem cada lote de prótese que é colocado no mercado, a vigilância vai fazer o estudo delas. Por exemplo, por exemplo, você prefere trabalhar com quais próteses? Nacionais ou importadas? Eu utilizo das duas. Então, a gente não tem... nós temos próteses nacionais excelentes, inclusive existe uma prótese nacional que consegue até mandar para os Estados Unidos, que é difícil a importação para os Estados Unidos, eles têm uma vigilância lá mais rigorosa ainda do que a nossa. Então, tem próteses nacionais de excelente qualidade. E próteses também importadas de excelente qualidade. Então, tem marcas muito boas. Tá, então, nós preferimos, normalmente, próteses já estabelecidas no mercado. Então, próteses, independente de ser nacional ou importada, mas que já estão estabelecidas no mercado há mais tempo, que tem um uso mais prolongado já. Tá, então, sim, o que permeia a condição de segurança para se fazer um preenchimento e para se fazer uma colocação de prótese? Nas duas situações, o que você poderia trazer para o telespectador em termos de segurança nessas duas aplicações? Tem fatores ali, dois fatores principais. O profissional que vai fazer esse procedimento. Então, vamos verificar que o procedimento, se é, por exemplo, um preenchimento, é um dermatologista, é um cirurgião plástico, né? Então, profissionais que atuam nessa área, né, de preenchimentos. Se no caso de implante de prótese, é o cirurgião plástico, né? Então, é um profissional que é habilitado, ele tem uma residência médica na área, ele tem experiência nesse tipo de procedimento, né? Tudo isso é importante da gente ter em mãos, né? E um outro fator é a questão do ambiente, que é uma questão também que foi, nesses casos de implantes lá, foi extremamente fora do habitual, uma aplicação de um preenchimento num apartamento, né? Totalmente fora do habitual. Então, o ambiente é hospitalar, né? O ambiente para fazer um procedimento cirúrgico ou um procedimento de implante de preenchimentos tem que ser feito em ambiente hospitalar especializado. Pois é, eu conheço a sua clínica, uma clínica que é, na verdade, um hospital-dia que você montou, né, para essa estrutura, né, uma estrutura espetacular que eu conheço há muito tempo. Alguns procedimentos você faz no seu bloco cirúrgico na clínica, outros não é isso? Porque como é que funciona isso? Sim, grande parte dos procedimentos a gente realiza no bloco cirúrgico por se ter uma segurança da maior. própria clínica? Do Hospital Dia Visual, a gente faz lá no hospital. Que é um bloco cirúrgico muito, muito amplo e bem equipado, por sinal. Sim, nós colocamos lá toda a estrutura necessária para um hospital geral, um hospital 24 horas. Só não atuamos, a ideia nossa é atuar como hospital dia, mas em caso de necessidade ele pode ser utilizado 24 horas, né? Procedimentos maiores que eu faço, que o paciente necessita ficar de um dia para o outro, eu faço na Santa Casa de Bom Despacho mesmo. Muito bem, olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta dando sequência a esse tema importante que é a cirurgia plástica com segurança. E o Dr. Cassius Romanelli Moreira é um dos nossos consultores nesse tema. Ele vai falar muito mais coisas para a gente ainda no terceiro bloco,
Daqui a pouco a gente volta então conversando com ele, destacando esse tema principal e inclusive, né, com essa repercussão em toda a mídia de casos que acontecem, de procedimentos, né, na cirurgia plástica feitos de qualquer maneira, sem segurança. É muito importante nós alertarmos para isso também. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, aqui na nossa TV Alterosa. Já já a gente volta. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje. Saúde para todos, Centro-Oeste de Minas, saúde para todos, Minas Gerais. E trabalhando sempre aqui nos bastidores da TV Alterosa, esta equipe maravilhosa, que eu gosto sempre de nomeá-los. O nosso amigo Rodrigo Soares, o Cristiano Cezinha, a Patrícia Ribeiro e também o pessoal que trabalha na coordenação da nossa querida TV Alterosa, o Caio Souza, Daniel Silva, Gleiser Naves, nesta parceria de sucesso e consolidada com a TV Alterosa, neste espaço dedicado à promoção da sua saúde, que é o Alô Doutor, com as entrevistas semanais. Hoje eu recebo aqui um grande amigo, um grande parceiro, o Dr. Cássius Romanelli Moreira, que vem de Bom Despacho. Ele é um profissional que é referência no assunto e fala para a gente sobre o tema cirurgia plástica com segurança. O mais importante é você fazer o procedimento, você que quer fazer uma cirurgia plástica, sobretudo com segurança, com profissionais, fazendo no lugar certo e também com os equipamentos, que são indicados para tal procedimento. E o Dr. Cássio atendeu o nosso convite, vem de Bom Despacho, e ele que é um dos diretores do Hospital Dia Visuale, na querida Bom Despacho, com uma excelente estrutura, referência como Hospital Dia em Minas Gerais. Dr. Cássio, eu queria que você falasse para a gente sobre a questão envolvendo a parte profissional e a parte da equipe para se fazer uma cirurgia plástica. O que a pessoa deve observar, o paciente deve observar nesse aspecto para fazer a cirurgia? Isso é extremamente importante, Davi. Tudo isso deve começar já no pré-operatório, na parte de agendamento. Então, nós vamos, primeiro, a avaliação do paciente. Então, essa fase é que o paciente vai detectar o profissional. Então, o profissional cirurgião plástico, a habilitação dele, o suporte que esse médico vai dar para o pós-operatório, tudo isso é importante. Nessa fase inicial, geralmente, nós já precisamos da equipe. Então, nós vamos precisar de uma avaliação pré-anestésica. Nós temos como regra, todo paciente nosso, ele passa antes
mesmo que ele já tenha uma avaliação de risco cirúrgico, ele passa antes no nosso anestesista, que vai programar o tipo de anestesia. E tem também um teste que se faz em laboratório para medir se a pessoa, para avaliar se a pessoa pode ter uma hemorragia, não é isso? Durante a cirurgia? Tem vários exames laboratoriais que a gente faz só antes da cirurgia. Só depois de ter isso em mãos, sim, com você certeza. vê a condição do paciente que você opera? Você já rejeitou muita cirurgia com paciente que você achava que estava tudo bem e segurou aquela cirurgia? Com certeza. Habitualmente, o paciente às vezes chega com os exames e nós vamos, entre aspas, dar bomba para o paciente, né? Então o paciente toma bomba, então ele não vai fazer o procedimento. É lógico que nós vamos orientar como a gente vai conseguir melhorar aquele estado de saúde dele. Às vezes tem uma anemia, às vezes tem algum defeito de coagulação. O estado emocional também. Importantíssimo. Às vezes é necessário a gente passar num psicólogo antes. Nós temos na nossa equipe também a nutricionista que vai avaliar, por exemplo, o paciente que está muito acima do peso, que quer operar. Então, a equipe toda que vai fazer parte da evolução desse paciente, do resultado final desse paciente. Né? Porque o mais importante, doutor Cássio, é realmente o paciente ficar satisfeito, né? Com certeza. E não adianta a gente atropelar e vamos fazer a cirurgia, porque só a cirurgia, em alguns casos, não vai resolver o problema do paciente. Né? Muito bem. Agora, sim, a minha pergunta foi no sentido de que como a pessoa pode saber se o profissional, se aquele cirurgião plástico, ele é realmente um cirurgião plástico? O que ele deve observar? Assim, né, a estrutura profissional dele. Primeiro, todo cirurgião plástico é registrado no Conselho Regional de Medicina. Dentro do Conselho Regional de Medicina, você tem a especialidade do médico. Então, vai ver lá se ele é cirurgião plástico, se ele é cirurgião geral, o que ele tem. Grande parte está inscrito também na Sociedade de Cirurgia Plástica. Isso é importante também. É importante também. E com relação à equipe, da equipe que opera com ele? Porque não é só um cirurgião plástico. Justamente. Então, aí vem o quê? Vem o anestesista, né? Quem mais? É importantíssimo. Basicamente, a gente trabalha com a instrumentadora, o auxiliar, né? Então, tem vários médicos, médicos e lá, por exemplo, enfermeiros. Se o paciente chegar na sua clínica, você apresenta esses profissionais para o paciente? Sim. Então, apresenta o espaço físico onde ele vai passar pela cirurgia, tudo isso? Com certeza. Você tem o bloco cirúrgico, você tem os apartamentos que ele vai ficar depois na fase de recuperação. Tem a parte importante é a recuperação pós-anestésica, né? Que esse paciente, ele logo que encerra a cirurgia, ele tem um espaço até ele recuperar da anestesia, né? Então, isso aí tem um espaço específico que o paciente fica totalmente monitorado com os equipamentos lá que vão medir pressão, vão medir o batimento cardíaco, né? Oxigenação. Doutor Cássio, qual que seria o limite da cirurgia plástica, no seu ponto de vista? Para as pessoas que gostam de operar muito, quer fazer muita cirurgia plástica, né? Você é muito criterioso. Qual que é a sua observação com relação a isso? Porque, às vezes, a pessoa exagera, né? O paciente exagera. Sim, com certeza. Para mim, o que eu falo com todos os meus pacientes, a cirurgia plástica, a gente tem que ter, uma agressão ao organismo. Toda cirurgia é uma agressão ao organismo. Então, você vai submeter-se a uma cirurgia, vai submeter-se a uma anestesia, vai ter corte, não é isento de riscos, né? Então, toda cirurgia tem um risco inerente, né? Você vai ficar... Normalmente, você vai ter cicatrizes, né? São cicatrizes planejadas, mas são cicatrizes que vão ficar para o resto da vida. Então, o que eu falo para meus pacientes é o seguinte: você tem uma parte do seu corpo, algum aspecto do seu contorno que não te agrada, a ponto de você procurar uma cirurgia. Vamos tratar essa específica causa dessa insatisfação. Mas a volta
Então, tem pessoas que eu quero tratar isso, depois eu quero tratar aquilo. A busca de um corpo que não é seu, por exemplo. Então, eu quero o corpo de Barbie, né? Então, isso é uma coisa que já é um tanto quanto patológico, já não é o certo. Então, a gente tem que procurar, dentro das nossas limitações, dentro das limitações do próprio corpo, um corpo agradável, um aspecto agradável. É um ponto de segurança também, né? Você Sim. mostrar para o paciente que aquela cirurgia que ele quer pode não ficar como ela está querendo. Sem dúvida Esse nenhuma. é um ponto de segurança até mesmo para não frustrar o paciente. Com certeza. Entra o limite ético, né, da relação médico-paciente, entra tudo aí, né, nesse momento. Com certeza, com certeza. E aí que essa fase inicial de conversa com o paciente, de avaliação, é importante. Quanto tempo já dedicado à cirurgia plástica, doutor Cássio? Estamos com 18 anos, fora o tempo de formação. 18 anos na cirurgia plástica. Você já calculou quantas cirurgias você já realizou nesse tempo? Uma estimativa? É muito tempo, né? Ideia, o que você tem feito mais lá no Hospital Dia Visuale? Hoje, qual é a principal cirurgia plástica realizada? A gente faz muita lipoaspiração, né? E prótese de mamas também é um carro-chefe da gente também. Você tocou num ponto aí importante, a lipoaspiração, então. Para a gente, né, nós temos ainda 3 minutos. A lipoaspiração, qual é o ponto de segurança da lipoaspiração? Porque quando surge um caso que não deu certo, aquilo ganha uma repercussão, né? Parece que toda lipoaspiração vai dar errado. Qual que é o limite de segurança da lipoaspiração? Sim, a grande jogada é a gente pensar que lipoaspiração é uma cirurgia como outra qualquer. Então, deve ser realizada a lipoaspiração em ambiente cirúrgico, com pré-operatório, com um anestesista e com um profissional habilitado. Então, como a gente falou no começo, então a estética, a cirurgia plástica, a lipoaspiração é um procedimento tecnicamente, entre aspas, fácil de ser realizado. Seguro, pode ser seguro. É um procedimento seguro em mãos habilitadas. Né? Muito bem. Muito bem, doutor Cássio. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor, né? Você sempre vem ao programa porque o nosso telespectador já se acostumou em tê-lo aqui. Você também, o nosso amigo Flávio Leite, lá de Itaúna, né? Que é um grande amigo seu, né? Vocês estudaram juntos, são 2 profissionais que eu tenho grande respeito na cirurgia plástica na região. E um abraço a toda a equipe do Hospital Dia Visuale, né? Em Bom Despacho. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, elucidando esses fatos recentes ali e dando um pouquinho da nossa experiência aqui para todos ali. Mandar um abraço para o Dr. Flávio Leite, né? Colegão de tempos antigos. De tempos antigos, né? E até hoje a gente tem um bom convívio. Muito bem. Convívio. Obrigado, doutor Cássio, pela sua presença. Tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Olha, reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa, onde você pode acompanhar a programação da TV Alterosa em Minas, né? A TV Alterosa em Belo Horizonte, também a TV Alterosa Varginha, Juiz de Fora, Governador Valadares, toda a programação da TV Alterosa, além do Alô Doutor, claro, ali, você pode conferir no site da TV Alterosa. O meu abraço, a minha homenagem vai para as cidades de Pará de Minas, São Roque de Minas e Cláudio. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos.